Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje, finalmente, nós iremos terminar a parte matemática da nossa série de vídeos sobre física. E o último assunto que nós vamos tratar vai ser sobre as duas formas de função mais importantes, que é a função quadrática, a função modular e um pouquinho sobre função parcial, que pode ser interessante de vez em quando. E por último, nós finalmente vamos chegar ao último assunto, que são as equações paramétricas. Então, sem mais delongas, vamos para a ideia logo. A gente já viu um pouquinho sobre a ideia da quadrática, né? Que a gente tem aqui um ax elevado a 2, mais o b e o c. A ideia da função quadrática é isso. Mas o mais importante é o gráfico da função quadrática. A função quadrática ela tem o que nós chamamos de parábola, que é como se fosse uma meia-lua. A ideia mais ou menos é esta. Também podemos dizer que a função quadrática ela possui duas raízes. Na aula anterior a gente viu que o gráfico, a raiz é a forma da gente dizer quando um gráfico se anula. É isso que a gente chama de raiz. E no caso de uma função quadrática, ela toca a parte do x duas vezes. Então existe uma raiz positiva e uma raiz negativa. Dependendo do que você está fazendo, pode ser uma raiz do que a outra. Muitas vezes, quando a gente tem funções quadráticas, a gente pode querer apenas um desses resultados. Ou é o negativo ou é o positivo, dependendo da lógica da situação. E como é que a gente resolve as equações quadráticas? A gente já conhece o método de Bhaskara, que é o mais conhecido de todos, que é aquele velho menos 4b quadrado, aquele caralho todo. Também existe outro método também, que às vezes pode ser mais fácil, que depende muito mais de técnica do que decorar a fórmula, que é completando quadrados também. Lembrando que nem sempre irá ocorrer esse fenômeno de ter duas raízes. Às vezes pode ter uma raiz só, que é o caso que o gráfico só toca uma vez aqui, ou até mesmo não ter nenhuma raiz. Por exemplo, a parábola está aqui. Outra coisa importante é os máximos e os mínimos que a gente consegue através dos vértices. Mas a regra geral é muito simples. Eu botei aqui para vocês dois casos. O caso em que A é maior que zero e o caso que o A é menor que zero. No caso em que A é maior que zero, a parábola ela vai ser desse jeito aqui. Nos casos em que ele é menor que zero, nós vamos ter isso aqui para o valor de A. Um A maior que zero, esse aqui. Menor que zero é esse aqui. Ah, pá, mas como é que acha esses negócios aqui? A gente pode achar também pelas vértices. Esse aqui é o cálculo das vértices. Se você quiser saber as vértices, que são as pontinhas, vértices eu já falei o que é lá na parte de geometria plana. Então, o melhor aqui é a gente achar a vértice do x, porque o y geralmente ele está mais cravado, mas a fórmula está aí, delta sobre 4 vezes o a, e para achar o vértice do x é menos b dividido por 2 vezes o a. Então a gente acha as vértices. Achando as vértices a gente acha o máximo e o mínimo. Eu acho que você já conseguiu perceber que isso aqui é uma derivada da ideia da Bhaskara. Sim, antes que eu me esqueça, tem o valor negativo aqui, é menos delta, tá certo? Pronto, essas são as coisas mais importantes no momento para falar sobre as funções quadráticas. Tem muito mais coisa do que isso, mas isso aqui é o mais importante. Vamos falar agora sobre as funções modulares, que vocês vão encontrar muito dentro da física. A ideia do módulo é como se fosse o chamado valor absoluto que o número tem, que é a ideia de quanto tem de distância desse número para o zero, independente se ele é negativo ou não. O valor absoluto ele sempre é positivo. Então a gente pega a ideia do módulo. Em física você vai ver muito essa questão, módulo de tal coisa, principalmente nas grandezas vetoriais, onde nós só queremos saber a distância, sem se importar com se ele é positivo ou negativo, porque um número em módulo sempre é positivo. E as funções modulares também seguem essa mesma regra. Então, no caso de uma função quadrática, quando a gente quer o módulo dela,
a gente não pode deixar ela negativa. Por exemplo, fazendo isso aqui, acontece uma deflexão que vai fazer isso aqui, ó. O módulo tipo vai virar aqui e fazer um negócio assim. Ficou parecendo a bunda. Mas enfim, o que acontece é isso daí. O módulo ele nunca é negativo. Nunca nós teremos o módulo dele sendo negativo. E acontece esse fenômeno aqui. Em vez da parábola ela ir lá para baixo, vai acontecer uma deflexão aqui, que ela vai virar invertido assim, ó, e vai ficar com valor positivo. E isso é o mais importante de módulo. Existem também as funções parciais. As funções parciais, elas vão ter uns certos parâmetros. Por exemplo, se tal valor é esse, então o cálculo é esse. Se tal valor é esse, o cálculo é esse. A ideia de funções parciais é essa daí, que existem outros tipos de cálculo dependendo do número. Se eu estou fazendo um 3, aí vai ser esse parâmetro. Mas se o número que eu estou fazendo é 2, aí é outro parâmetro. A ideia de funções parciais é essa. Dependendo do número que você está fazendo, é um tipo de cálculo diferente. Essa é a ideia e é por isso que tem esse nome, função parcial. Agora vamos para a última parte, que são as equações paramétricas. Em alguns vídeos atrás, quando eu estava falando sobre geometria analítica, caiu uma coisa que eu não expliquei, que são as equações paramétricas. Agora que já tem um conhecimento, nós já falamos sobre funções, nós podemos adentrar na ideia de uma função paramétrica. Então vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, uma linda circunferência, aonde nós temos um ponto qualquer. Dentro desse ponto qualquer, ele está variando. A gente não sabe como ele está variando. A gente só sabe que nós temos uma relação de x mais y ao quadrado, os dois, que é igual ao raio ao quadrado. Beleza. Só que isso não é o suficiente para resolver como esse ponto ele varia. A gente vai ter que relacionar essa equação a alguma coisa. Geralmente alguma coisa que não está aqui, ou está aqui de uma forma implícita ou não está. Mas nós podemos fazer com que exista uma relação entre elas. Como, por exemplo, a relação mais simples que existe, que é a relação do tempo. Então, quando a gente vê que a gente pode pegar e entender essa equação como algo que está em função de alguma coisa, que no caso vai ser o tempo, a gente pode variar esse movimento em relação a um parâmetro. Que no caso vai ser o tempo. Aí no caso, voltando aqui ao exemplo, a gente tem que definir os parâmetros dessa variação. A gente tem o raio. Como a gente pode definir esse raio? Bom, a gente pode dizer que o raio ele pode ter aqui, por exemplo, o seno e o cosseno. Beleza, então entre o seno e o cosseno existe uma variação, onde esse ponto ele varia. Mas ainda está faltando alguma coisa aqui. Está faltando o quê? Está faltando uma relação entre os conjuntos. E nós aprendemos que essa relação entre conjuntos é dado por uma função. E qual é a função aqui que nós queremos relacionar? A função que nós queremos relacionar aqui é o tempo. Aqui nós temos que esse ponto, agora escrito aqui, nós temos que esse ponto ele está variando em relação ao tempo com os parâmetros de seno e cosseno. Ou seja, a equação paramétrica são parâmetros que a gente coloca em formas de funções dentro da geometria analítica. Nós transformamos equações em funções em relação a uma variável, pode ser uma ou mais variáveis. E não é à toa que esse é o último assunto aqui dessa parte aqui de matemática, porque isso aqui é
uma das coisas mais usadas dentro do mundo da cinemática é essa ideia aqui de equações paramétricas. Então nós dizemos aqui que o seno e o cosseno do raio estão dando os parâmetros. A ideia é basicamente o seguinte: o parâmetro t, que é o tempo, está associado nessa conta. E esses valores de x e de y, eles variam conforme as coordenadas que nós demos aqui como seno e o cosseno. Mas seno e cosseno também estão sendo variáveis do t, ou seja, variam em relação ao tempo. E por hoje é só. A gente vai ficar por aqui só com essa parte aqui, porque nós vamos desenvolver isso na parte de trajetória. Até a próxima, galera. Valeu!